Oi, Carol. Tudo bom? Eu entro correndo agora. Entro correndo agora por causa da aula lá. Termina lá, eu desligo. Complicado. Acho engraçado você, Jerusa, Camila. Já fizeram isso, já sabem. Olá, Diego Luiz, como vai? Eu perguntei hoje para Elaine, também que fez essa aula comigo lá na UF. Eu falei, Elaine, ela falou, Elaine, estou doida para você chegar no meu comportamento. Eu falei, Elaine, tu já fez a aula, tu já conhece, tu já sabe tudo. Ah, mas eu vou ouvir de novo, adoro. Agora eu tô vendo você aqui, Carol também já passou por isso. Carol já fez essa matéria comigo lá e já sabe qual é o comportamento predominante. Mas que prazer você aqui. Oi, Beth! Que legal! Esse início é tão gostoso ver essa turma chegando aqui. Kátia Nascimento. Que bacana, gente. Bem-vindos. Super obrigada pela presença de vocês. Deixa eu tirar o som aqui do meu computador, senão ele vai atrapalhar a gente aqui. É muito alto. Que legal vocês aqui. Vou dar assim 2 minutos. Ah, deixa eu aproveitar que vocês são os primeiros, merecem, né? Toda a vantagem de chegar primeiro. Consigam um papelzinho e uma caneta para vocês fazerem anotação aí para poder descobrir se vocês são analíticos. Se vocês não forem analíticos, vocês vão ter que vir nas outras terças. Olha só, hein? Olha a jogada, né? Vocês vão vir na outra terça para poder participar dos outros, né? Responder as questões dos outros para vocês poderem saber qual é o comportamento de vocês, né? O predominante. Isso é uma aula que eu dou em perfil e habilidade de gestão de projetos lá na UF. E como essa proposta do Cresça na Terça são microaulas para a gente ajudar as pessoas, né, que nunca participaram de uma atividade de treinamento e desenvolvimento na empresa, então eu tenho trazido os temas que eu considero que fazem muita diferença para quem aprende. Boa noite, Zilda, que bom te ver, tudo bem? Oi, Jana, bem-vinda. E aí, assim, eu selecionei alguns temas, né? Que eu dou treinamento nas empresas há muitos anos. E aí, alguns temas eu sei que são imprescindíveis, assim, temas que pra gente que também atua em recursos humanos, a gente queria, assim, que todas as pessoas soubessem. Porque se elas soubessem, se elas parassem para refletir sobre isso, com certeza elas teriam menos problemas nas relações interpessoais dentro da empresa e elas teriam mais facilidade, inclusive, para tratar as relações, né? E para tratar as suas próprias ações dentro da organização. Beth, obrigada, querida. O objetivo muito é esse, né? O objetivo é a gente trocar ideias que possam ajudar pessoas. Eu tenho colegas meus que sempre que podem vêm aqui no Cresça na Terça, que são profissionais liberais, entendeu? São médicos, são dentistas, psicólogos, gente que terminou a faculdade e foi direto para o campo de trabalho autônomo. Foram abrir seus consultórios, foram atuar como profissionais liberais. Então, assim, não tiveram essa oportunidade de passar dentro de uma organização, de vivenciar um projeto de treinamento, né, de participar de um planejamento de treinamento e fazer parte dos módulos, como nas empresas normalmente a gente tem, quando a gente tem a área de recursos humanos bem estabelecida, né? Oi, Lu, minha parceira querida. Que delícia te ver aqui. Você também tem compromisso, né, danada? Eu sei que a tua vida também tá uma doideira. Ai, a Kátia Silene tá aqui, Lu. Diz que é sua ex-aluna. Olha que legal. Reencontros na live. Muito bom. Juliana, minha amiga, fez mestrado comigo. Boa noite, Ju. Sejam muito bem-vindos. Então, lápis e caneta na mão. Lápis e caneta não, lápis e papel, né, gente?
Lápis e papel na mão, para a gente responder umas questões aqui. Vocês é que vão colocar sim ou não para vocês, tá? Eu vou falar a frase e você coloca sim ou não. Depois eu vou pedir para você somar os seus sims. Então, depois que você fizer a sua lista, você vai somar os sims. E aí, a partir de um determinado número que você tenha dado, eu vou explicar aqui, você vai poder se considerar um analítico ou analítica, né? Não, vamos esclarecer aqui uma coisa. Ninguém vai bater o martelo em cima disso, dizer que você é isso, tá? Mas que você tem fortemente esse comportamento predominando nas suas ações. Beijo, Matheus, meu pequenininho, amigo do meu filho, tem quase 2 metros, pequenininho. Vocês me desculpem, eu vou tomar alguma coisa toda hora? Toda hora não, mas com frequência, porque eu acabei de dar uma aula. Acabei de terminar um grupo da UF de 7 às 9. E aí tô aqui com vocês, felizona, porque minha paixão, dar aula e fazer isso que eu tô fazendo aqui é a paixão. Então tô muito contente. Então fiquem super à vontade também. Quem tá chegando, um pedaço de papel. Na aula anterior, uma aluna brincou comigo, falou, professora, eu tô catando um pedaço de papel de pão aqui. A gente nem tem mais papel de pão, né? Mas um pedacinho de papel que você consiga colocar de 1 a 20, porque eu vou ler as questões e você simplesmente botar S de sim, N de não, depois você vai contar quantos sims você marcou. E a partir desse sim, é que eu vou te orientar em relação ao perfil, tá? E por que é importante a gente conhecer o perfil que predomina? Vamos lá, um beijo para Valéria Rios Buffet. Beijo pra Paty. Paty, Patrícia Paranhos, que saudade, cara. Obrigada, bem-vinda. Que legal, você participou de um treinamento comigo lá na Globo, mas 2006, já tá na hora de reciclar esses conhecimentos, né? Você lembra, será que você lembra, Paty, do seu comportamento predominante? Ih, caramba! Que prazer ter você aqui, quanta saudade. Muito obrigada pela presença. Muita saudade que eu tenho daquele tempo, lá foi muito delícia. Foram 10 anos indo e voltando, prestando serviço ali no Jardim Botânico, São Paulo. Foi um momento muito legal. Não lembra, né? Já tem muito tempo. Vambora entrar nessa maratona hoje. Hoje eu vou trabalhar o comportamento analítico. E as próximas terças desse mês a gente atinge todos os outros. São 4. Pelo menos 4 predominantes. Por que eu vou dar essa informação para vocês? Primeiro, que isso é uma informação de domínio público, então que fique isso bem claro, registrado e gravado, porque eu deixo essa live gravada tanto no IGTV do meu Instagram, quanto no meu canal do YouTube, um canal mega bombástico, que deve ter umas 30 e poucas pessoas inscritas, mas eu deixo lá gravado também para posteridade. Quem quiser assistir umas microaulas pode assistir à vontade. Delaís Comunicação. E que fique gravado aqui que isso é um exercício de domínio público e significa que as pessoas podem acessá-lo em qualquer lugar, é fácil de encontrar. Eu não sou psicóloga, eu sou comunicóloga de formação. Eu tenho 22 anos na área de gestão de pessoas, então eu trabalho há 22 anos com comportamento humano dentro das organizações. Tenho uma especialização em educação humana em empresa, educação humana na empresa. Tenho mestrado em sistema de gestão. Então, assim, o que eu vou passar para vocês está baseado não só no meu conhecimento teórico, mas na minha prática profissional. E que fique claro isso, né? Qualquer pessoa que encontre qualquer tipo de interesse maior que esse que eu vou passar para vocês, pode buscar em alguns recursos que algumas empresas têm. Quem não tem acesso às empresas pode buscar uma pessoa que possa orientá-lo profissionalmente, um coach profissional. Também estou à disposição, porque também é minha formação. Então, assim, fiquem super à vontade, a gente não está batendo martelo, a gente vai dar uma orientação de acordo com as respostas de vocês, tá bom? Então, deixando isso claro, a gente pode começar. Então, papelzinho na mão, caneta, o que é importante a gente saber? Primeira coisa importante da gente saber é que não existe um comportamento bom e um comportamento ruim, tá bom? Não existe, ai, que pena que eu não sou expressivo, ai, que pena que eu não sou um apoiador. Não existe isso. Todos nós temos um ou dois comportamentos que predominam nas nossas ações diariamente, no nosso dia a dia. Isso significa predominância mesmo. Tipo assim, nós temos os 4.
mas 1 ou 2 predominam. Significa que é o que mais aparece nas nossas relações com as pessoas. Tá bom? Então, assim, importante saber disso. Não tem aquela coisa do comportamento bom e do comportamento ruim. Os comportamentos todos têm os seus pontos fortes e todos têm as suas limitações. Todos os comportamentos podem ser mais ou menos eficazes de acordo com a sua forma de aplicar e com a sua forma de interagir e com a sua forma de entender esse seu comportamento predominante. Então, todos nós somos uma combinação desses 4 comportamentos, tá? Quais são eles? O analítico e o apoiador, o controlador e o expressivo. Então, todos nós temos os 4 e todos nós somos compostos por eles. 1 ou 2 desses 4 predominam no nosso dia a dia, que é a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, nossa forma de trocar com as pessoas. Combinado? Então, por que é importante a gente saber disso? Primeiro, porque a gente se torna mais flexível com a gente reconhece as nossas limitações, as nossas... não incapacidade, mas as nossas dificuldades para algumas coisas. E o quanto a gente precisa buscar uma melhoria, mas vejam só, não é mudança total, é uma melhoria, porque são características nossas e que a gente precisa moldar, porque o comportamento ele não é destino, então a gente pode tratar o nosso comportamento, a gente pode moldar o nosso comportamento, a gente pode educar o nosso comportamento, a gente pode aprender coisas novas, isso é a coisa mais linda que o ser humano tem, é essa possibilidade que a gente tem de aprender, essa possibilidade que a gente tem de conhecer coisas novas. E conhecer sobre a gente é uma competência hoje muito importante. Conhecer a gente, buscar o autoconhecimento é uma das maiores competências que a gente tem hoje no mercado e buscadas pelo mercado em todas as áreas de atuação. Então se liguem, porque isso realmente é muito importante. Boa noite, Cris. Muito bem. Então vamos lá, outra coisa que é importante a gente falar antes de começar a fazer o nosso exercício, quem chegou agora pega uma caneta e um papel, qualquer papel, simples, só vou ler e vocês vão marcando sim ou não e a gente vai conversar sobre isso. A gente precisa lembrar o seguinte, a personalidade ela é composta pelo conjunto das características de uma pessoa. Tá bom? Essa nossa personalidade, esse conjunto de características, ela explica os nossos padrões consistentes de sentimentos, de pensamentos e de comportamento. Tá? Então, é um conjunto. Por isso que o comportamento é uma parte desse todo, uma exteriorização da nossa personalidade. O que faz as pessoas se comportarem de alguma maneira em determinadas situações são eventos internos e externos do nosso comportamento e que podem ser chamadas nossas forças propulsoras do nosso comportamento, do comportamento humano. Então, tanto de dentro quanto de fora, forma o conjunto e a gente tem essa força para agir como a gente age. Então, quais são e como elas são, que forças são essas que podem impulsionar as nossas tomadas de decisão, a gente só consegue saber com estudos mais completos e mais profundos. Então, aqui com vocês hoje, a gente só vai dar uma pincelada para que a gente tenha uma ideia, né, do que é mais forte na gente. Qual dos 4 ou pelo menos 2 desses 4 que são mais fortes pra gente. Combinado assim? Então vamos lá? Você vai pegar o seu papel, vai colocar de 1 a 20 na vertical, e do ladinho você vai botar sim ou não, sim ou não, sim ou não, e só isso, tá? E depois eu vou pedir pra você somar os seus sims, pra gente saber quantos sims você teve, tá legal? Estamos preparados? Posso ir? Posso ir? Lá vou, hein? Vamos lá. Só mais um detalhe. Provavelmente a gente pode dizer sim quase para tudo aqui. Mas lembrem-se que a gente está descobrindo o comportamento predominante. Então você precisa ler isso e dizer assim, nossa, isso é muito, muito, muito a minha cara. Tá? Se não for muito, 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 muito a minha cara, não marca. Porque senão a gente vai anotar tudo sim. E lembre-se, nós temos os 4, então eu preciso descobrir o predominante. Para eu descobrir o predominante, eu preciso marcar bem marcadinho que é muito, muito, muito a minha cara. Muito, muito parecido comigo. Combinado? Vamos lá. Número 1. Prefiro fazer as coisas com todas as orientações disponíveis. Coloca do lado do seu 1, sim ou não, S ou N. Número 2. De uma forma geral, eu não gosto de surpresas.
3. Sou uma pessoa muito caprichosa com o meu trabalho. Caprichosa. Detalhes, tá? Marca aí. Número 4. Gosto de ter controle do ambiente em que estou inserida. Gosto de ter controle do ambiente em que estou inserida ou inserido. Marca aí sim ou não. Lembre-se que tem que ser muito, muito, muito parecido com você, tá? Uma coisa que realmente você goste muito, tipo assim, é minha cara. Então, ó, número 1 foi, prefiro fazer as coisas com todas as orientações possíveis. Número 2, de uma forma geral, não gosto de surpresas. Número 3, sou uma pessoa muito caprichosa com o meu trabalho. E número 4, gosto de ter controle do ambiente em que estou inserida. 5, prefiro não passar por muitas mudanças. A pessoa que gosta das coisas mais estáveis prefere não passar por muitas mudanças. Número 6, valorizo a segurança e o máximo de garantias. Aquela pessoa que não compra de qualquer pessoa, não compra qualquer coisa, não aceita qualquer proposta, não acredita em qualquer coisa, tá? É a número 6, valorizo a segurança e o máximo de garantias. Número 7, gosto de ter o máximo de dados, informações, análises, o que for possível para eu tomar minhas decisões. Gosto de ter o máximo de dados, informações, análises, o que for possível para eu tomar as decisões. Número 8. Sou uma pessoa mais introvertida. Número 9. Não gosto de discutir com ninguém. Número 10. Prefiro não me expor em público. Essas são as 10 primeiras. A turma que entrou agora há pouco, pega um papel e uma caneta, que depois eu vou ler um pouquinho mais rápido, para você poder participar com o grupo, para você poder fazer análise se é o analítico, que é o seu perfil principal, o que mais aparece, tá bom? Vamos na sequência aí agora? Vamos lá. Número 11. 11. Minhas viagens são planejadas em detalhes. Não gosto de surpresas no caminho. Minhas viagens são planejadas em detalhes. Não gosto de surpresas no caminho. 12. Sou uma pessoa mais reservada. 13. Sou bastante focada nas minhas tarefas. 14. Para eu ficar feliz, o que faço tem que ser quase perfeito. Perfeito ou quase perfeito. Para eu ficar feliz, tudo que eu faço nas minhas tarefas, o que eu for fazer, tem que ser perfeito ou quase perfeito. Um beijão para o Júlio Batista, para a Solange, para o meu amigo Ricardo Portela. Olha, o Ricardo Portela, ele é psicólogo e é uma boa pessoa, caso com esse exercício de domínio público que a gente está fazendo aqui, você se interessar em conhecer melhor as suas características, um bom psicólogo pode te orientar. Fica a dica aqui, ó, professor Ricardo Portela, tem uma clínica e um grupo de trabalho bem bacana. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de domínio público, um exercício de domínio público, só para a gente conversar a respeito de algumas características comportamentais que passam pela pessoa que tem o perfil predominantemente analítico, ok? Já dei uma ajudinha aí para quem entrou pegar papel e caneta, né? Vamos lá. 15. Paramos na 14. Para eu ficar feliz, o que faço tem que ser perfeito ou quase perfeito. E 15. Sinto-me confortável quando tenho regras e procedimentos para seguir. Sinto-me confortável quando eu tenho regras e procedimentos para seguir. Lembre-se que você marca só o S de sim ou o N de não, tá? 16. Não compro qualquer coisa. Preciso de detalhes e o máximo de informações. 16. Não compro qualquer coisa. Preciso de detalhes e o máximo de informações.
17, nenhum exagero é agradável. Nenhum exagero é agradável. 18, não sou uma pessoa muito calorosa. Sou mais reservada do que uma pessoa festeira. Sou mais reservada que festeira. 19, prefiro ouvir a falar. 19, prefiro ouvir a falar. E a última, só falo quando tenho certeza. Tipo, tenho segurança, né? Ofélia. Só abro a boca quando tenho certeza. Então, assim, você tem muita segurança, tá muito consciente, tá muito tranquilo, conhecimento daquilo, aí você, tudo bem, fala. Caso contrário, você prefere ouvir. Então, para a galera que entrou, Ale, um abraço. Para a galera que entrou, vou dar uma lida rapidinho, assim, nas 10 primeiras, e o pessoal que marcou faz a sua conferência aí, se é sim ou não mesmo, para a gente começar a dar umas explicações, tá bom? Então, para você colocar sim ou não, uma folha de papel de 1 a 20, e as primeiras foram as seguintes, de 1 a 10, tá? Primeiro, prefiro fazer as coisas com todas as orientações disponíveis. Coloca lá sim ou não, se for muito você, se for uma coisa do tipo, é isso que eu sou mesmo, não faço diferente. Então, muito a minha cara eu marco, porque a gente vai trabalhar na outra terça, na outra e na outra, os outros 3. Então, a gente trabalhando os outros 3 comportamentos, a gente tem que ficar com esses papeizinhos, né? É um desafio que eu dou para vocês, ficarem amarradinhos comigo aqui nas próximas terças-feiras, pra gente ter os 4 comportamentos pra gente avaliar e de repente descobrir aí qual é o nosso comportamento predominante, né? O nosso 1 ou 2 comportamentos predominantes de acordo com esse exercício de domínio público que a gente está usando, tá bom? Então, para quem chegou, papelzinho, caneta ou lápis de 1 a 20, eu vou ler, você marca sim ou não, a primeira galera já fez, eu só vou dar mais essa lida, e aí depois se alguém entrar e não tiver e quiser fazer, entre em contato comigo pelo direct, tá bom? Então, número 1, prefiro fazer as coisas com todas as orientações disponíveis. Número 2, de uma forma geral, não gosto de surpresas. Número 3, sou uma pessoa muito caprichosa no meu trabalho. Número 4, gosto de ter controle do ambiente em que estou inserido ou inserida. Número 5, prefiro não passar por muitas mudanças. Número 6, valorizo a segurança e o máximo de garantias. Número 7, gosto de ter o máximo de dados, informações, análises, todo possível para tomar decisões. Número 8, sou uma pessoa mais introvertida. Número 9, não gosto de discutir com ninguém. Número 10, prefiro não me expor em público. Número 11, agora a outra etapa de 11 a 20. Número 11, minhas viagens são planejadas em detalhes, não gosto de surpresas no caminho. Número 12, sou uma pessoa mais reservada. Número 13, sou bastante focada em minhas tarefas. 14, para eu ficar feliz, o que eu faço tem que ser perfeito ou quase perfeito. 15, sinto-me confortável quando tenho regras e procedimentos para seguir. 16, não compro qualquer coisa. Preciso de detalhes e muitas informações. 17, nenhum exagero é agradável para mim. Nenhum exagero. 18, sou uma pessoa muito calorosa. 18, não sou uma pessoa muito calorosa. Sou mais reservada que festeira. Então, não sou uma pessoa muito calorosa, sou mais reservada que festeira. 19, prefiro ouvir a falar. E 20, só falo quando tenho certeza, quando estou consciente, quando sei o que está acontecendo. Marcou aí? Vamos lá, então. Agora, a gente tem uma possibilidade que é legal também. No final, se você depois quiser colocar aqui para mim,
qual foi a sua pontuação, eu posso dizer para vocês que se vocês fizeram acima de 10, 12, 13, há uma grande possibilidade de você ser analítico. Eu vou dar as características agora. Se você fizer acima de 15, a possibilidade é maior. Se você chegar entre 16 e 20, você pode dizer que o seu comportamento predominante é o analítico, tá? Então some aí que a gente vai vendo e preste atenção agora na descrição, no detalhamento desse perfil, para você poder dizer, olha, marquei alguma coisa, mas isso que a Adelaide falou não é muito a minha cara. Ó, a Juliana já colocou aqui para mim que ela fez 13,7, tem um bom lado analítico, mas eu te conheço, Ju, eu sei que você é analítica. Você, pela nossa convivência, você tem um lado analítico bastante forte, pode ser que você tenha um outro para te complementar, mas para o nosso propósito aqui hoje, basta esse olhar. Lembre-se que não é eu sou analítica, a gente não está fazendo nenhum teste psicológico aqui, a gente está fazendo uma avaliação de comportamento baseado nas suas principais escolhas, baseado nas suas principais preferências, tá? Isso tem uma base, esse exercício tem uma base em 2 grandes instrumentos que a gente trabalha nas organizações. Um é chamado DISC e o outro é chamado MBTI. Mas para a gente entrar profundinho nesse copo, a gente tem que fazer um outro trabalho que não é esse que a gente está fazendo aqui de pincelada, para que vocês entendam o quanto isso é importante nas relações em todas as áreas de trabalho. A galera que é autônoma, a galera que é profissional liberal, que trabalha com seus clientes, que trabalha atendendo pessoas, se você tiver uma sacada de como as pessoas são diferentes por esse prisma dos comportamentos predominantes, já te ajuda muito a lidar com essas pessoas, a saber o que dizer, a saber o que falar. Então isso é bem bacana, tá? Vamos seguir. Agora sim você vai tirar a prova real, tá? Porque marcar sim no que eu falei é até fácil, mas quando eu for falar aqui das características que esses sim trazem, é que você vai dizer, opa, bateu ou não bateu muito aqui, ou eu marquei coisa demais, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa, o analítico, normalmente, a pessoa analítica, que tem um perfil predominantemente analítico, ele normalmente é uma pessoa que trabalha de forma muito meticulosa, ele é muito detalhista, ele se apega a detalhes, ele tem uma preocupação com as minúcias, né? Ele tem uma preocupação com as características que marcam bem aquele trabalho, né? Detalhamento mesmo, a margem de uma página que está muito mais que a outra, a formatação que não está legal, o detalhezinho do acabamento que não ficou bom, alguma coisa que só você vê e os outros não veem. Então, normalmente um analítico ele é mais meticuloso, ele tem um ritmo mais moderado, ele não é uma pessoa extremamente ativa, ele não é uma pessoa extremamente pilhada, ele normalmente é mais moderado, mais lento, porque ele precisa pensar muito, ele analisa muito, ele observa muito. Então fiquem olhando aí, essas coisas se batem com a predominância da sua forma de agir no dia a dia. Então ele tem atenção aos detalhes, ele está sempre muito preocupado com a qualidade do que ele faz, ele está muito preocupado com a qualidade do trabalho que ele apresenta, seja um trabalho individual ou seja um trabalho em equipe, ele está sempre muito preocupado com a qualidade, o quanto que a gente conseguiu atender as expectativas de quem vai receber, o quanto a gente conseguiu seguir a risca, a orientação, a regra, o procedimento de fazer aquele trabalho. Então o analítico é essa pessoa preocupada, muito preocupada com isso. É a pessoa que também se preocupa com a informação certa, mas não só de saber se a informação está certa, mas ela se preocupa em saber se a validade daquela informação está dentro do que a gente precisa, né? Ou seja, verifica a informação e não só se contém com verificar a informação, como se preocupa em saber a validade daquela informação. Essa informação certa, ok, mas a informação certa até quando? Então ele tem esse olhar para esse detalhamento. Ele tem um comportamento normalmente lógico, metódico, cuidadoso, mas ele também é objetivo, ele tem uma postura mais cética, ele não sai acreditando em tudo de uma vez, ele precisa analisar, ele precisa desafiar as informações, checar as informações, tá? Eu tô vendo uns coraçõezinhos subindo aqui, deve ser de gente concordando com a marcação que fez, né? Eu espero que seja. Gente, desculpa, mas hoje eu preciso, viu? Não é aquela firulinha de live de bebê, não. É porque eu dei uma aula de 7 às 9. E se eu não tomar água, eu não consigo terminar com vocês.
Os padrões do analítico são padrões muito altos e a sua capacidade analítica é muito desenvolvida. Ele é aquela pessoa que pergunta, tá? Ele é aquela pessoa que checa a informação. Não adianta você chegar para um analítico para falar qualquer coisa para ele, principalmente se for de um assunto que ele entende, que ele conhece. Tá? Ele vai ser aquela pessoa que vai ter informação porque já pesquisou, ele já sabe como é que é aquilo, ele sabe exatamente como fazer aquilo. Então, se você for convencer um analítico de alguma coisa, tenha mais informações que ele, mais frescas que ele, mais atuais que eles, e seja firme naquilo que você está falando, porque mesmo assim ele vai conferir. Tá? Ele vai lá checar o que você está falando, se está de acordo com o que você disse realmente. Isso, óbvio, né? A gente não tem só coisas lindas para falar. Nós todos temos os pontos positivos e aqueles que a gente sabe que vão incomodar outras pessoas no relacionamento interpessoal, tá? Então, o que acontece com uma pessoa que tem um olhar quase de perfeição para as coisas? O que acontece com uma pessoa altamente meticulosa naquilo que ela faz? Essa pessoa, ela tem um certo olhar cético, ela é um pouco pessimista, não é aquela pessoa vibrante, festeira, ela é aquela pessoa da análise, ela é aquela pessoa da preocupação com como é que as coisas estão andando. Então ela tem um certo pessimismo, ela tem um criticismo alto, então assim, ela é muito crítica, não desce qualquer coisa, não rola qualquer coisa. Ela tem uma tendência a demorar a fazer as coisas por causa da preocupação que ela tem em relação à perfeição daquilo, né? A Lê Arruda, sou analítica no trabalho, mas não em casa, pode isso? Talvez. A gente teria que fazer uma análise um pouquinho mais profunda, que não é hoje nessa live, não tem como a gente fazer aqui. Mas pode ser, vamos lá, acompanha nas próximas terças para ver se você tem algum outro comportamento que complemente. Pode ser que você seja uma apoiadora e esse teu lado apoiador faça parte de casa. Vamos tentar, Lê, vamos tentar. Então, assim, o analítico é essa pessoa que, às vezes, ele perde até o norte de tão preocupado que ele fica com os detalhes. Então, ele tem que ter uma atenção muito grande para esse exagero, entre aspas, do seu olhar detalhista e muito focado, para que ele não perca o prazo, para que ele não perca o time, né? Para que ele não perca o que ele precisa resolver, tá? Outra coisa importante para o analítico é que ele é uma pessoa que foca em fatos, ele é orientado em regras, né, para regras, é preciso, é lógico, é cuidadoso. Então a motivação que ele tem na vida é fazer as coisas com perfeição, com precisão. E aí, óbvio que para isso ele precisa de tempo, né? Solange, só para te dizer uma coisa, todos nós temos um ladinho analítico, tá? Mas pode ter certeza que a tua porcentagem, é pequenininha. Não tô te descrevendo, não. Tô falando uma porcentagem pequenininha de você, porque você também eu conheço. Pode ficar tranquila que teu perfil predominante não é analítico, tá? Pode ficar tranquilinha. Aguarde as próximas terças, tá? Oi, Ju Dourado. Gente, vocês me desculpem, mas toda vez que a minha amiga lá da Austrália entra, eu tenho que mandar um beijo enorme para ela. Ela é minha garantia do dia de amanhã, o dia futuro. A Ju está às 10h30 de quarta-feira, lá na Austrália. Obrigada, Ju, pela presença. Adoro quando você entra, lindona. Me ajudou pra caramba. Essa menina ajuda a gente com LinkedIn. Guardem esse nome, J.U.Dourado. Ela dá umas dicas nos stories dela sobre LinkedIn maravilhosos. Então, assim, sigam a Ju para vocês verem que trabalho bacana, gratuito que ela faz. Tá bom? Então, Cristiane Oliveira do Discursos da Globo, querida, agora que eu te reconheci, que prazer também, muito obrigada pela presença, que delícia. Então vamos lá? Vamos continuar aqui. Então, olha, esse analítico é essa pessoa, tá? Atenção aos detalhes, aderência às regras e procedimentos, uma alta qualidade no que faz, muita cautela nas decisões, uma capacidade imensa de análise. Nossa, dá uma planilha para esse ser humano chamado analítico, predominantemente, que ele
Ui, se acaba, adora, pesquisa. Quanto mais material para ele pesquisar, mais prazer ele tem. Quanto mais segurança você quiser dar para ele, melhor ele fica. Quanto mais garantias de segurança, melhor ele fica. Então, assim, o perfil analítico tem essas características que são muito importantes. Muita observação e uma alta racionalidade, tá? Então, assim, se eu tivesse que colocar uma setinha para cima, seria essa setinha dessas coisas importantes, do capricho, da atenção, da segurança, da preocupação com os detalhes, da preocupação com a qualidade do que faz. Então seria tudo setinha para cima, tá? Mas óbvio que nós todos não temos só setinhas para cima. Então o perfil analítico tem algumas coisas que a gente precisa... Dalmo, um grande beijo para você! A gente tem algumas coisinhas que a gente precisa se tocar, tá? Então, por exemplo, o perfil analítico, ele tem uma tendência muito grande a ser perfeccionista. E, gente, perfeccionismo é uma coisa que pode trazer um peso imenso, uma carga emocional imensa, e você pode não ter o tempo suficiente para ser esse perfeccionista que você tanto quer. Então, a tendência ao perfeccionismo. E uma outra coisa que o analítico tem forte é a teimosia. Por quê? Vamos raciocinar comigo? Então, a Paty te chamando de Dalminha, adorei, me deu uma saudade da época de lá da Globo. Então, vamos pensar comigo, vamos raciocinar? A pessoa é mais séria, não no sentido de não ser brincalhão, a pessoa é mais séria no sentido de fazer as coisas com mais seriedade que os outros comportamentos, né? É muito organizada, é muito paciente, é muito cuidadosa. O que essa pessoa faz para conseguir o apoio social, o apoio das outras pessoas à sua volta? Ela conhece o assunto. O analítico conhece o assunto do que ele está falando, fazendo, né? Ele conhece o que ele está fazendo, tá? Ele conhece com detalhes, ele conhece do jeito que ele conhece com profundidade, ele conhece com análise, ele conhece muito do que ele diz que conhece. Então, as pessoas aderem a essa pessoa muito também pela segurança daquilo que ele passa com o saber que ele tem, porque o analítico é uma pessoa extremamente preocupada com essa qualidade, extremamente preocupada em fazer o melhor possível. Né? E aí por isso que ele valoriza a segurança, por isso que ele valoriza as garantias. E é óbvio que uma pessoa com esse olhar, é óbvio, né, gente, que essa pessoa vai demorar um tempo maior para fazer as coisas. Então, quando a gente trabalha com uma pessoa analítica, a gente precisa dizer para ele quando que a gente quer a tarefa. Eu quero tal dia, tal hora. Eu quero até amanhã às 4 da tarde. Para que ele tenha um norte. Aliás, mesmo que vocês não sejam um analítico, vocês devem ter alguém analítico na vida de vocês, vocês devem ter um chefe, de repente, analítico, ou vocês devem ter um colega, parceiro de trabalho analítico, alguém da sua equipe. E assim, não chega para um analítico e dá um troço para ele fazer de qualquer jeito, daqui a meia hora, sabe? Você vai acabar com o ser humano. A pessoa fica extremamente preocupada, tensa, nervosa. Você chega para um analítico ou analítica e diz, olha só, dá uma lida nisso aqui rapidinho, que eu vou pegar daqui uns 40 minutos com você. Você está acabando, com a vida daquele analítico naquele momento, porque, cara, em meia hora, pelo amor de Deus, o analítico fica... A primeira coisa que vem à cabeça é, será que eu consigo ler isso tudo aqui em meia hora? Não pela quantidade, mas quando ele diz ler, ele está falando ler de entender, ler de fazer a decupagem, né? É ler entendendo, é ler compreendendo, se você chegar para ele e pedir para ele fazer alguma coisa, você precisa ser detalhista na tarefa, você precisa ser detalhista naquilo que ele tem que fazer. Não é chegar para ele e dizer, daqui a meia hora passa aqui, isso é rapidinho, dá uma lida rápida que você vai ver que é rápido. Não, pode ser rápido para você, mas para ele não. Essa pessoa analítica, ela precisa de tempo, ela precisa de avaliação, ela precisa ter um espaço para pesquisar mais sobre aquilo, para ver se aquilo é aquilo, se aquilo tem mais coisas para acrescentar. Então não faça isso com o analítico, porque isso para ele é um problema, para ele é um terror, é tipo assim, é uma tensão atrás da outra. Né? Então cuidado com isso. Agora, ele demora, ele tem um lado indeciso em função do questionamento e da briga que ele fica com ele, de toda hora, será que tá bom, será que tá perfeito, será que tem mais coisa para colocar, será que eu posso botar mais alguma coisa aqui, será que eu posso acrescentar, será que eu pesquisei tudo, será que eu vi todos os horários, ele tem N questões em relação à dificuldade de
olhar para o seu trabalho, para o que ele está fazendo e dizer, ok, isso aqui está muito legal, isso aqui está muito bom, tá? Então, assim, pois é, leitura dinâmica não dá, né, Carol? De jeito nenhum, ainda mais com o analítico, pelo amor de Deus. E outra coisa importante no analítico: o analítico é uma pessoa que 90% do seu tempo de relacionamento ele prefere não discutir. Não é aquela pessoa de pá, falar, levantar braço, fazer gesto, conversar, discutir, botar dentro da cara, nada disso. O analítico não faz isso. Quando a pessoa é analítica, ele não tem essa disposição. Primeiro, que ele pensa muito para fazer essas coisas e para se expor. Segundo, que ele tem uma certeza muito grande para ele de que, ok, tá tudo bem, eu sei que eu tô certo e eu vou provar de outra maneira. Não vai ser batendo boca, não vai ser discutindo. O analítico não tem essa impulsão para discussão. O analítico, ele é analítico, né? Ele observa, ele avalia, e ele não vai sair falando qualquer coisa numa discussão. Sabe o que significa falar qualquer coisa numa discussão? Falar o que vem à cabeça a qualquer hora sem pensar? Sem pensar nunca para o analítico, tá bom? Sem pensar nunca para um analítico. Então ele não é essa pessoa da discussão. Ele vai preferir se calar, ele vai preferir se retirar, ele vai evitar conflito. Porque a forma como ele tem de resolver coisas não é essa forma que a gente vê de uma forma geral. Na verdade, a gente vê muito porque quem faz, todo mundo vê, né? Mas tem muita gente que é analítica, muita gente que é apoiadora, que prefere não discutir, prefere não se expor. E a gente só não vê justamente porque eles não fazem, né? Mas quando a gente vê, pode ter certeza que deve ter ali ou um desses dois extremamente irritados, no auge da irritação, ou um expressivo e um controlador se expondo, né? Então ele vai ter que treinar a vida toda, a vida toda, o analítico vai ter que treinar saber decidir um pouco mais rápido e arriscar um pouco mais. Falar que vai arriscar para o analítico é uma pedrada. Tipo assim, arriscar é uma situação complicada. Por quê? Arriscar significa que eu não tenho todas as informações. Arriscar significa que eu não tenho toda a segurança que eu queria. Arriscar significa que eu não tenho garantias. Arriscar significa arriscar. E arriscar é uma coisa muito difícil para o analítico. Porque ele precisa de dados, ele precisa de tempo, ele precisa pensar. Então, assim, o analítico, ele tem esse comportamento. Então, assim, não é que ele tenha que mudar isso, ele só precisa adequar isso, tá, gente? Eu vou repetir porque isso é muito importante. O analítico precisa adequar isso, porque você não vai ser outra pessoa, você vai ser um analítico muito intenso, menos ou raso. Você vai aprender a lidar com essas suas formas de ver o mundo, de trabalhar com o mundo. Vai aprender, inclusive, que é uma questão de assertividade, uma aula que a gente já fez aqui. Vai aprender, inclusive, a dizer para as pessoas que você é assim e como as coisas fluem para você, qual é a melhor forma das ações, das atividades fluírem para você, de forma que você consiga atender a pessoa e que você também consiga fazer um bom trabalho. Então é importante que você aprenda a ser assertivo com aquilo que você faz, para que os outros entendam o seu perfil, eles entendam como você faz, como você age, como você funciona. Porque não é erro, não é problema, isso é uma forma de ser. Só precisa ter essa habilidade para conversar, para trazer as pessoas para você, para elas compreenderem a sua forma de agir, tá? Então vamos lá, o analítico, ele tem um comportamento que é oposto a ele. Então, dos 4 que eu vou apresentar para vocês nessas terças, a gente tem sempre um só. Dos 4, a gente tem um só, que é nosso oposto. E no caso do analítico, o oposto a ele é o expressivo. Então, tudo que o analítico acha bacana, o comportamento expressivo acha uma chatice. Tá? Então, assim, o analítico, ele se enxerga como uma pessoa trabalhadora, ele se enxerga como uma pessoa honesta, persistente, ele sabe que ele é uma pessoa mais séria para fazer as coisas, ele sabe que ele é preciso, que ele é exato, que ele se preocupa com a exatidão, com a qualidade, ele sabe que ele é uma pessoa que gosta de tudo em ordem, tudo organizado, ele sabe que ele é uma pessoa caprichosa, sabe que é equilibrado nas suas ações, é assim que ele se vê, equilibrado, justo, porque ele não esbraveja a qualquer momento, ele não se deixa levar pelos seus impulsos, pela sua emoção, ele é mais centrado, mais reservado, ele se vê dessa maneira. O oposto dele não vê isso, acha que é uma pessoa, o oposto,
O expressivo acha que o analítico é crítico, é chato, é moralista, é preconceituoso, é muito exigente, ele é exagerado nos detalhes, nos cuidados, ele é pessimista. Então, o olhar do nosso oposto é sempre um olhar que põe a gente lá embaixo, porque é tudo que o outro não acha legal, é tudo que o outro não acha bacana. Tá? Então a gente precisa saber que essas pessoas existem, estão ao nosso redor e se movimentam na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos interpessoais, sejam eles quais forem, em qualquer lugar. Como é que a gente faz para a gente trabalhar bem com uma pessoa analítica? Como é que a gente faz para a gente saber lidar com um analítico, que é muito importante? De repente seu cliente, de repente alguém na sua casa, de repente seu parceiro de vida, cônjuge, enfim. Como é que a gente faz para a gente atingir o canal de comunicação desse analítico? Primeiro, como ele é visto como uma pessoa que sempre deixa o outro tomar iniciativa, ele escuta com atenção, mas ele se mantém apegado ao que ele acredita, por quê? Porque ele estudou, porque ele pesquisou, né? Ele é aquela pessoa que a gente conversou aqui. Então, o que você precisa trabalhar com ele? Sempre que você for conversar com um analítico, você precisa girar, né, no entorno das seguintes palavras: tomar decisões seguras, tomar cuidados, cautelas, tempo dedicado às pesquisas, possibilidade de tempo para analisar as coisas, maior facilidade para a coleta de dados, alternativas para uma análise de situação, de um processo, de uma planilha, alternativas para ele poder ter mais coisas para pesquisar, uma maior sistematização, um aumento de segurança, de grau de segurança, de garantia. Então, tudo isso faz com que o analítico abra o seu canal de comunicação, os olhos para você e te dê toda a atenção, né? O quanto você vai conseguir fazendo daquela forma que ele tenha um nível maior de certeza, o quanto aquilo pode ser organizado desta ou daquela forma, né? E os detalhes daquela tarefa que a pessoa está fazendo, o detalhamento daquelas tarefas. Então, quando a gente trabalha com analítico, ele é aquela pessoa que precisa ouvir isso e não outras coisas que são mais próprias de outros comportamentos, né? Rapidez, velocidade e tal, são palavras que a gente vai ver nos outros comportamentos que a gente vai estudar nas próximas semanas. Então vejam que a marcação que vocês fizeram pode ter sido uma pegadinha, né? Porque quando eu vou falando aqui as frases, dá vontade de sair marcando tudo, até porque a gente se acha maravilhoso, vamos combinar? Quando eu leio aqui, é muito caprichoso, eu sou, aí marcam sim. Mas não é esse caprichoso que eu tô falando de fazer as coisas bonitinhas, não, porque eu também faço umas coisas bonitinhas, mas eu não sou caprichosa no nível do analítico. Né? Isso eu tenho consciência plena. Então, assim, não sou analítica, não é o meu perfil predominante. Eu acho que o meu é fácil pra caramba de descobrir, né? Mas a pessoa analítica tem esse olhar. Então, quando vocês marcaram lá nas opções que eu dei no início da live, ficou fácil, de repente, vocês marcaram. Eu vi gente aqui escrevendo para mim, Deleuze, marquei 13, marquei 12. É um número alto. Aí eu quero ver se vocês vão marcar isso nas próximas experiências das próximas terças-feiras. Na próxima terça-feira a gente vai trabalhar o perfil apoiador. E aí é um perfil muito querido, um perfil maravilhoso. São aquelas pessoas altamente solícitas, altamente ajudadoras, que você não precisa nem dizer que precisa, que elas já estão atentas. Aí você vai sentir aquela tendência de querer marcar tudo que eu falei ali com sim. Então, de novo, o olhar, o cuidado o quanto você é de acordo com essas características que eu coloquei. Será que se eu lesse novamente as 20 questões agora, você marcaria sim em tudo? A partir desse olhar? Da minúcia, do detalhe, da indecisão, da insegurança por conta de querer mais detalhes, né? Do ter que treinar a vida toda, arriscar um pouco mais, saber que não dá para ter segurança em tudo. Será que você marcaria de novo? Será que o seu resultado seria de novo? Teve gente aqui fazendo... A Luciana, minha amiga Lu Soares, eu sabia que não podia dar nunca, que a Lu eu também conheço. A Lu não é analítica de jeito nenhum. E assim, será que você marcaria tudo novamente se eu lesse, entendeu? Porque assim, agora eu falei das características dessas pessoas. E as características são mais ainda fortes da gente avaliar
do que quando a gente lê só uma orientação em relação às formas de fazer as coisas, né? Então, é importante que a gente avalie isso, porque os 4 comportamentos existem em nós, estão em nós, eles são constantemente fáceis da gente perceber, mas um ou dois deles predominam no nosso dia a dia. E essa predominância nos marca como somos, nos marca quem somos. É a partir dessa predominância que as pessoas nos caracterizam, né? Nos dão nomes. A gente pode dizer isso, nos dão nomes, né? As pessoas dizem Delaíse que faz tal coisa, ou que é dessa forma, né? A Carol que é assim, a Cristiane que faz tal coisa. Então, assim, as nossas atitudes, elas caracterizam a forma que nós temos de levar a nossa relação com as pessoas e com a vida de uma forma geral. As nossas características demonstram aquilo que é importante para nós, aquilo que nos faz refletir, aquilo que nos faz pensar, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, as escolhas que nós fazemos, muitas vezes a forma que nos vestimos, o grupo em que atuamos, até a escolha da nossa profissão tem muito a ver com as nossas características da personalidade. Então, são coisas que você não tira de uma hora para outra. Por isso que desde o início da live eu falei para todo mundo que o mais importante era a gente entender que não tem o comportamento certo e o errado. Tem o nosso comportamento, que a gente vai fazer adaptações e que a gente vai fazer ajustes para que a gente possa conviver em sociedade, seja em que lugar for, no nosso trabalho, onde nós estudamos, da melhor forma possível, entendendo que as pessoas nos veem de forma que nós não nos vemos, nos veem de uma forma que a gente muitas vezes não reconhece, não enxerga, que é natural, a gente está falando da gente, né? Então, entender que isso é importante porque isso nos facilita para fazer as nossas atividades, isso nos facilita para sermos entendidos pelas pessoas que trabalham conosco, que atuam conosco, isso nos facilita, inclusive, para aceitar a forma como nós fazemos as coisas, porque é muito importante que a gente entenda a forma como a gente funciona, e a gente aceite essa forma para buscar aprimoramento desta forma e não de ser a forma do outro, de fazer o que o outro faz, como o outro faz. Então, isso é muito importante da gente conhecer para que a gente consiga transitar de uma forma mais leve para a gente e para o outro. Eu queria dar esse tempinho agora aí que está faltando. Deixa eu ver quem está aqui comigo, que fica fácil de ver. Deixa eu ver aqui. Então, Kátia, Silene, Solange, Zilda, Rafa, Beto, Alê, Beth, Juliana, Carol e Pati. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a gente responder aqui agora? A gente ainda tem alguns minutinhos para encerrar. Sempre passa muito rápido, né? A Kátia falou, não bateu comigo. Então, assim, não é a sua predominância. O analítico não é a sua predominância. O analítico é sempre uma pessoa um pouco mais reservada, é uma pessoa que se dá bem pra caramba com as pessoas e tudo bem, mas não é uma pessoa festeira, não é uma pessoa super calorosa, né? É mais reservada, é um pouco mais tímida, não gosta de se expor em público. Então, essas características são muito marcantes para a gente saber que não é o nosso comportamento predominante, né? Mas qual será? Será que você é um apoiador? Será que você é um expressivo? Será que você é um controlador barra executor? Quando a gente coloca controlador, fica todo mundo com medo. Ah, será que eu sou controladora, né? Então, a gente vai ver isso nas próximas terças-feiras. Hoje a gente traz... Ah, Beth, obrigada a você por ter ficado comigo aqui. É muito legal, assim, hoje a gente chegou quase a 20 pessoas, e aí a gente termina assim com 10, com 11, mas é super natural isso. A galera entra, escuta alguma coisinha, daqui a pouco vai para outra. E assim, a gente fica super feliz de contribuir. Quando a pessoa sai, de repente, é porque ela já conseguiu, de repente, a informação que ela queria. E se a gente contribuiu de alguma forma, show pra caramba, assim. Fora que a nossa live vai ficar guardadinha lá, né? Vai ficar gravadinha no IGTV, depois vai lá pro canal do YouTube. E é fácil da pessoa ler também depois. Às vezes acontece alguma coisa, a gente tá em casa, né, gente? A gente tá não exatamente em home office, a maioria não está em home office, a maioria está em trabalho remoto. Home office é outro conceito, home office é outra estrutura, que inclusive a empresa tem que participar bastante. Então, nós estamos em casa, é natural, a criança chama, alguém pede alguma coisa,
super comum. Mas eu convido vocês, então, já que ninguém tem aqui perguntas, aqui olhando, a Kátia falou, não sou nada reservada, amo falar. Possivelmente você é uma expressiva, porque se existe uma frase que a gente adora fazer, falar, é essa frase. Eu adoro falar. E assim, quem lida com os expressivos tem que ter um bom ouvido, um ouvido amigo, porque a gente tem mil ideias e a gente fala pra caramba, então assim... de verdade, não deve ser o seu comportamento predominante, não. Então, Cris, muito obrigada pela presença, gostei muito de rever você. Toda terça-feira, deixa eu aproveitar então esses minutinhos para falar com vocês 11 que ficaram comigo aqui até o final. Essa pandemia me fez tirar da cartola, né? Tirar aqui algumas cartas na manga que ficaram comigo há algum tempo e que eu tinha alguns problemas que eu achava que eram obstáculos para fazer. Então, saíram 3 projetos que eu tenho amado muito fazer. Primeiro é esse Cresça na Terça, são microaulas de assuntos diversos sobre desenvolvimento pessoal e profissional, para ajudar pessoas, especialmente que nunca tenham participado de treinamentos nas organizações, que nunca tenham vivenciado, de repente, uma carteira assinada, que nunca passaram por um projeto de treinamento, que nunca receberam um certificado na empresa pelo treinamento que tenham feito, profissionais liberais, professores, muita gente... que nunca passou por isso, estudantes recém-formados, gente que trabalha nas suas próprias clínicas, então assim, gente que tem curtido o trabalho, quando não pode estar aqui comigo ao vivo, ver depois e me dar feedback, eu fico muito feliz de poder ajudar, é minha contribuição de 22 anos nessa área de trabalho que eu amo fazer, né? 13 deles dando aula também na universidade, então isso assim é uma obrigação minha como educadora e como comunicóloga. É uma coisa que eu faço com muito prazer. O segundo projeto é o Vozes Negras, Enegrecer, que inclusive Cristiane, Pati, Dalmo, quem teve comigo quarta-feira passada foi Alda Gonçalves, também lá do Projac, com uma história linda, fez um depoimento muito bacana, também está lá no IGF-TV. O Vozes Negras, Enegrecer é a minha contribuição prática, concreta, para as vozes das minhas amigas negras e amigas das minhas amigas negras, que precisam ter visibilidade e voz como qualquer outra mulher tem, e que muitas vezes essas oportunidades lhes são negadas, esses convites não lhes são feitos, essas oportunidades de trocar e de dizerem sobre a sua vida, dores ou vitórias, não são oportunizadas. Então é a minha contribuição concreta, aquilo que eu quero olhar daqui a alguns anos e dizer assim, eu participei disso de alguma forma, não só acolhendo, não só tendo essas pessoas ao meu lado, mas também convidando-as para ter voz e conversar comigo e deixar isso marcado. E, pois ela não divulgou, eu soube que a Alda não divulgou, mas já pediu desculpas para todo mundo, disse que na próxima vai divulgar. A Beth já participou do Vozes Negras, é lindo mesmo, é lindo, cada história maravilhosa, emocionante, eu já dei mole de chorar em várias, né? E aí eu, como a anfitriã aqui, não posso dar esse mole, mas é impossível. E o último projeto é o Brota na Quinta, que é um projeto que a gente fez para pessoas que estão empreendendo agora na pandemia e que não tem espaço para falar. Aí eu venho para cá, abro aqui ao vivo e fico convidando a galera. Quem quiser chega aqui, escreve, Delaíse, quero participar. Aí eu chamo, entra ao vivo aqui, a pessoa faz comercial. Na quinta-feira passada a gente teve aqui seu Ronaldo Biu, acho que vocês conhecem lá, da Globo também. E ele fez um 360 no bar dele, lá na Mangueira, cara, que bacana. Ele entrou, participou da live, entrou ao vivo, fez a propaganda dele, mostrou as fotos, mostrou a foto Ele me viu na live com a Aldinha. Aí ele foi me assistir na quinta-feira. Aí tinha foto do Milton Gonçalves lá, tinha foto da Marielle, tinha uma parede mas tão representativa, tão linda, tão linda. Eu fiquei encantada com o seu Ronaldo e divulgando o bar, exatamente, foi muito bacana. Então, assim, essas pessoas vêm e fazem a propaganda. E às vezes tem, assim, 9, 10, 11 pessoas, 12, mas a gente não está aqui nem ligando nem um pouco para a quantidade. Óbvio que a gente queria 100, 200 aqui para essa turma fazer propaganda para muita gente. Mas o mais importante é a participação deles. Buiu, né? Buiu, isso. É um querido mesmo, eu achei ele muito legal. Ele agradeceu tanto. Parecia que a gente estava num programa de televisão, de tão feliz que ele ficou de participar. E eu... Nossa, surtei de alegria, né? Então, o que brota na quinta é esse projeto e que a gente tem divulgado para ver se cresce, se outras pessoas trazem outras para fazer a sua divulgação. Então, gente, acabei usando meu tempo todo.
E já terminou nossa live. Muito obrigada. Que delícia ver vocês. Que delícia ser acompanhada por vocês até aqui. Muito obrigada. Espero vocês, se puderem, na próxima terça, tá? Beijo grande para todos. Muito obrigada essa turma toda que ficou comigo até agora. Próxima terça, perfil apoiador. Vamos ver quem é. Beijo grande, gente. Obrigada. Que delícia ver vocês. Muito obrigada pela companhia. Tchau.